Beleza, pessoal. Desculpa a demora aí, eu estou tentando acessar aqui uma outra câmera, mas não estou conseguindo, vai ficar sem câmera mesmo. Vocês estão acessando, estão vendo minha imagem, depois eu vou ter que colocá-la no vídeo que eu vou fazer, isso não é problema. Bom, hoje finalmente nós vamos começar a nossa aula de sinais e sistemas, tá? E eu vou aqui puxar um slide aqui. Eu tentei aqui também fazer uma coisa, não funcionou. Realmente só funciona quando quer, né? Então deixa eu primeiro apresentar aqui, que fica mais fácil. Deixa eu começar a apresentação. Então, tela inteira. Ok. Então, deixa ele abrir aqui. Ok. Deixa eu buscar aqui, então, esse cara aqui. Beleza. Ok. Então, opa, o que é que houve aqui? Ué? Desculpa. Beleza. Então, pessoal, estão enxergando aí o nosso... Deixa eu botar aqui o chat para aparecer. Estão enxergando aí esse PowerPoint da aula 1, ok. Então, pessoal, hoje a gente vai começar propriamente dito, o nosso curso propriamente dito, tá? Então a gente vai começar primeiro, né, fazendo algumas definições, tá? Depois a gente vai entrar com já algumas operações com os sinais, certo? Então deixa eu passar aqui um pouquinho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer uma introdução, tá? Depois a gente vai definir, né, uma das formas de você poder medir o sinal, é o que a gente fala que é o tamanho, né? E ainda na aula de hoje a gente vai fazer algumas operações com os sinais, tá? Isso aí é basicamente uma parte matemática, digamos assim, tá? E já na aula que vem a gente vai falar de classificação, modelos, etc. A gente vai entender melhor isso de acordo com o curso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, né, para introdução aí, né, o que seria o sinal, né? Então, como o nome já está dizendo, ali com uma definição mais simples que nós temos o sinal é um conjunto de dados ou informações, certo? Então, se você pegar, por exemplo, eu estou falando aqui, está sendo gerado um sinal de áudio e um sinal de vídeo que vocês recebem na casa de vocês, certo? Isso é um sinal, tá? A gente aqui, né, normalmente quando a gente trabalha com sinais e sistemas, a gente usa o tempo, né, como variável, né, independente, certo? Então normalmente a gente vai trabalhar com sinais que variam com o tempo, tá? Mas tem outros sinais, por exemplo, vocês vão ver lá em eletromag, por exemplo, que você pode pegar a carga de uma determinada partícula, ela pode variar não com o tempo, e sim com a posição dela no espaço. Então também é um sinal, certo? Bom, o que são os sistemas, né? Porque a disciplina é sinais e sistemas, né? Os sistemas são a partir do momento que você tem um sinal, você pode processar esse sinal, né, através de um sistema. O sistema faz o quê? Basicamente, ele pega um sinal e gera outros sinais, por exemplo, tá? Isso aí são definições, normalmente a gente nem pede esse tipo de coisa em nenhum tipo de prova ou coisas do gênero, né? Mas é só para a gente manter aí o nome da disciplina, tá? Uma das coisas que a gente faz quando está trabalhando com sinais e sistemas é definir o que a gente chama de tamanho do sinal, para a gente poder ter uma ideia, comparar sinais, por exemplo, né? Então, uma das formas de você comparar sinais seria, por exemplo, você pegar, né, um sinal qualquer que está aqui variando no tempo, né? Sinal, por exemplo, um sinal x de t, né? Como é que você x1 de t, por exemplo? Você pegaria um sinal assim, né? E pegaria um sinal assim, por exemplo, né? Vou botar aqui um parecido. E a gente quisesse comparar esses dois sinais, né? Se você comparar diretamente, né, você em termos de valores absolutos, o sinal de cima, que é o x1 de t, ele vai ser
maior do que o sinal de baixo, porque esse aqui, né, esse sinal aqui embaixo, ele tem até valores negativos. Então, uma das formas de a gente poder comparar sinal, mas se você pensar bem, esse sinal aqui parece ter maior força, digamos assim, maior amplitude do que o sinal de cima, né? Por quê? É que esse aqui tem sinais que são valores negativos. Para você poder fazer uma comparação de uma maneira mais, digamos, justa, seria você pegar, por exemplo, e comparar o quadrado do sinal, que aí você vai pegar o quadrado dessa amplitude aqui, ó, né? Ela vai ser uma coisa positiva que vai ser maior do que o quadrado dessa amplitude aqui, que vai ser uma coisa também positiva, mas que está para cima, certo? Então, uma das maneiras que você usa para medir o sinal, né, para você poder ter uma ideia da força do sinal, do tamanho do sinal, é você pegar o que a gente chama de energia, né, que é a integral do quadrado do sinal. O quadrado é justamente usado para quê? Para a gente poder trabalhar com sinais que tenham valores negativos, e aí notem, esse sinal aqui, ele é mais forte que o de cima, apesar de que num determinado instante de tempo t0, o sinal de cima é positivo e o sinal de baixo é negativo, né? Uma das formas de usar é de você poder comparar os dois, né, e sem problemas com essa parte de tamanho, porque ser positivo ou ser negativo, é você usar justamente o quadrado do sinal. Como a gente pode ter sinais complexos também, a gente vai ver isso. A princípio, quando você trabalha com sinais reais, o quadrado já serve. Com sinal complexo, além do quadrado, você tem que usar um módulo, tá? Então você usa aqui um módulo. Então a energia do sinal, na verdade, a gente tem uma definição mais completa, seria essa aqui de baixo, né? Que é a integral, né, de menos infinito até mais infinito, do módulo do sinal ao quadrado, né? Porque a gente coloca o módulo do sinal ao quadrado para sinais complexos, que vão ter parte real e parte imaginária. Ok? Beleza. Continuando então. Se você for calcular a energia de sinal, deixa eu voltar aqui no anterior. Se você vai calcular a energia do sinal, pessoal, o que vai acontecer? Você pode ter sinais que você consegue, né, calcular a energia do sinal. Quando é que você consegue calcular a energia do sinal? Quando esse sinal, por exemplo, ele tanto quando vai para t igual a menos infinito ou t igual a mais infinito, ele tende a zero. Então, por exemplo, um sinal assim você consegue calcular a energia. Mas se você pegar, por exemplo, um sinal senoidal, por exemplo, o que vai acontecer? Quando você for calcular a energia do sinal vai ser infinita, certo? Então fica difícil você usar a energia como um parâmetro para comparar tamanhos de sinais, né? Qual é o sinal maior? Esse aqui ou esse aqui, né? Os dois têm energia infinita, né? Para a gente poder ter uma ideia de comparação entre os dois sinais, né, sem usar a energia, a gente pode usar a potência. O que é a potência? A potência, na verdade, é uma energia média. Você pode pegar, você faz basicamente a mesma coisa, você calcula a energia aqui, tá? Você calcula a energia aqui e divide ela pelo tempo, tá? Por quê? Porque aí sim você tem a energia média. Por exemplo, se eu fosse comparar, por exemplo, esse sinal com esse sinal aqui, que é um sinal senoidal, se você tentar calcular a energia dos dois, vai dar infinita. Mas se você calcular a energia média, aí pode ser que o sinal de cima tenha uma energia média maior do que o sinal de baixo, né? A gente teria que calcular aqui, porque você teria que fazer a média do sinal, certo? Então, quando você tem sinais que têm energia infinita, você usa a potência. E ainda tem o caso que você não consegue nem tem sinais que você não consegue calcular nem desculpa, que a energia é infinita e a potência também você não consegue calcular. Por exemplo, um sinal desse tipo aqui, ó. Você pega um sinal que vem até aqui e de repente ele cresce indefinidamente até o final, né? Você não consegue calcular essa energia aqui, tá? Essa potência. Essa potência aqui também você não consegue trabalhar em cima disso, tá? Bom, isso é só para a gente ter uma ideia de como a gente pode comparar, né, qual é o sinal mais forte e o sinal mais fraco, tá? Eu agora aqui, deixa eu voltar aqui, tá? A gente agora vai
trabalhar numa coisa que é muito mais importante, né? Energia e potência. Normalmente eu não peço nunca numa prova ou num exercício para calcular a energia do sinal, calcule a potência do sinal. Isso é um exercício de cálculo, porque você vai calcular uma integral. Porém, essas operações que a gente vai ver agora, essas sim, a gente vai trabalhar bastante com elas. São as operações com o sinal, basicamente, tá? Que são o deslocamento temporal, o escalamento temporal, a reversão temporal e as operações combinadas. Quer dizer, o que é uma operação combinada? É quando você faz basicamente deslocamento, escalamento e reversão ao mesmo tempo, tá? E por que a gente precisa saber isso? Porque a gente, para poder trabalhar mais tarde numa coisa que a gente vai chamar de convolução, né, que é um teorema que existe em sinais sistemas para sistemas lineares e invariantes no tempo, a gente vai ter que usar essas três operações combinadas: o deslocamento, o escalamento e a reversão. Tá ok? Então é isso que a gente tem que aprender agora. O que é o deslocamento temporal, o que é o escalamento temporal, o que é a reversão temporal e como é que a gente consegue trabalhar com elas em si. Tá? Só um instantinho aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só um instantinho. Beleza, eu vou só continuando aqui. Espera aí. Eu não estou apresentando, está aqui. Ok. Então, deixa eu andar um pouquinho mais para frente. Tá. Então a gente vai fazer agora, então, vamos aprender agora quais são as três operações. Está todo mundo acompanhando? Estão me escutando? Estou vendo ali? Ok? Beleza. Ok. Então, por exemplo, aqui vamos falar primeiro da primeira operação, que é o deslocamento temporal, tá? Então, o que é o deslocamento temporal? É o seguinte: você vai fazer com que o sinal seja deslocado no tempo. Por exemplo, se você tem um sinal assim, vamos supor que seja um sinal desse tipo aqui, ó. E aí você pode fazer com que esse sinal seja deslocado para a direita ou ele seja deslocado, por exemplo, para a esquerda, certo? Então, quando é que isso acontece, né? A gente vai ver já já isso e aí vocês vão entender facilmente. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu mudar aqui meu... Ok, deixa eu pegar aqui e trabalhar em cima de um gráfico. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui, antes de começar a falar sobre deslocamento temporal ou coisas do gênero, né? Deixa eu pegar aqui e vamos desenhar um sinal qualquer. Sinal x de t, ok? 1, 2, 3. E vamos pegar ele assim, ó, um sinal desse tipo aqui, ó. Ok, legal. Aqui vale 1, ok. E ele está definido dessa forma, tá? É um sinal bem simples, é um trapézio aí. Todo mundo entendendo? Legal. Primeira coisa, se a gente fosse descrever esse sinal matematicamente, então descrever matematicamente. Por intervalo. O que é isso, Abel? É o seguinte, a gente vai... Deixa eu fazer uma coisa aqui que está esquentando. Olha só, o que a gente vai fazer aqui, basicamente é o seguinte, né? Se a gente fosse descrever essa... Se fosse a função matemática, como é que a gente poderia escrever isso, né? Como a gente poderia escrever o seguinte, ó. Esse x de t, vê se vocês concordam comigo. Eu podia escrever ele assim, ó. Ele vale... não vou me preocupar com os... por enquanto não vou me preocupar com os limites dos intervalos. Por exemplo, aquele negócio de menor ou igual, igual. Vou botar tudo menor ou igual, não tem problema, né? Então olha só, a gente pode escrever assim, ó, vocês concordam comigo?
Ó, o sinal vale 0 quando t é, vamos botar até aqui diferente, peraí, quando o t está entre menos infinito e 0, ok? Concordam? Ele vale 0 aqui, ó, não tem nada, ok? Então, ou seja, entre menos infinito e 0, ele vale 0. Pergunta, entre 0 e 1, quanto vale esse sinal? Quanto vale essa função matemática aqui? Vocês concordam comigo que ela vale quanto aqui? Valeria t, exatamente. Valeria t, certo? Legal. Ok, continuando. Entre 1 e 2, ela vale 1, certo? Legal. E para ter, vou botar aqui assim, 2, entre 2 e infinito ela vale 0. Ou seja, eu aqui consegui descrever matematicamente o meu sinal, né, por intervalos, né? Isso é importante para a gente entender o deslocamento temporal. Como assim? Não estou entendendo, Abel. Vou explicar. Isso não é o x de t? Né? Isso aqui não é o x de t? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar agora e vou escrever x de t menos 2, por exemplo. O que eu faria? Ué, eu agora não vou nem me preocupar com gráfico, não. Vou escrever aqui da forma que eu estivesse trabalhando com essa definição aqui, que vocês viram aqui em cima. Como é? Se x de t vale isso, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu colocar x de t menos 2, onde tiver t, eu vou colocar t menos 2. Onde tem t? Olha aqui onde é que tem t. Ó, vou mostrar onde é que tem. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui e tem aqui. Certo? Isso é matemático, né? Não tem nenhuma dificuldade, certo? É só usar a matemática agora. Então, como é que eu vou fazer agora? Vou fazer assim, ó. Onde tem t, eu vou colocar t menos 2. Então, vai valer 0 menos infinito menor do que t menos 2 menor ou igual a 0. T menos 2, 0, t menos 2, 1. 1, 1, t menos 2, 2, 0, 2, t menos 2, mais infinito. Todo mundo concorda com isso aqui que eu acabei de fazer? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Posso continuar? Legal. Ok. Beleza, tranquilo. Tá? Estou aqui acompanhando vocês também pelo chat. Certo? Então, tá tranquilo, não fiz nada, nenhuma mágica aqui. Eu simplesmente, né, se x de t vale isso, né? O x de t menos 2 vale isso. Ok? Eu só troquei t por t menos 2. Agora vamos arrumar, né? Vamos arrumar. Como assim vamos arrumar? Eu vou pegar agora isso que está aqui e vou colocar da seguinte forma, ó. Eu vou passar esse cara para cá, esse menos 2 para cá e esse menos 2 para cá, certo? Então vai valer 0 quando você vai ter menos 2 mais infinito, que é menos infinito mais 2, que é menos infinito, não vai mudar nada. O t vai ficar aqui, só que aqui vai ser menor ou igual a 2. Entenderam? Eu estou só usando aqui essa desigualdade aqui, estou escrevendo ela de novo. Ó. Vai ficar menos infinito, né? Mais 2, menor do que t, menor do que igual a 0 mais 2. Certo? Só está passando para o outro lado. Ok? Então ficou assim, ó. Menos infinito, porque menos infinito mais 2 é menos infinito, né? Aqui vai ficar 2,
Então ficou assim: 0 entre menos infinito e 2. T menos 2. Aí não vou mudar. Quando o seu T está entre 2 e 3, certo? Ok? Continuando, vai valer 1 quando você estiver entre 3 e 4, e vai valer 0 quando for entre 4 e mais infinito. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Eu simplesmente usei agora a matemática para arrumar o intervalo de tempo. Aqui em cima eu fiz a mesma coisa, só que ficou mais fácil. Ó. O t está aqui, ó. E aí eu descrevi dessa forma. Agora eu fiz a mesma coisa, só que eu coloquei o t fechado. Legal? E agora? Agora a gente vai desenhar. Como assim? Vamos desenhar agora. Eu não tenho a descrição matemática? Então vou desenhar. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Olha só. Olha como é que vai ficar. 0 quando o t está entre menos infinito e 2. 1, 2, 3, 4. Ó, 0. Quando está entre menos infinito e 2. Legal. Esse é o x de t menos 2 que eu estou escrevendo, certo? Agora, olha só, vale t menos 2 quando dá entre 2 e 3, certo? Presta atenção, pessoal. Olha aqui. O que é t menos 2 quando está entre 2 e 3? T menos 2 é uma reta, certo? Com a inclinação de 45 graus, porque é t, certo? Se fosse 2t, né, seria arco tangente, assim por diante, mas a inclinação é tangente de 45, né? Olha só, então é isso aqui, é uma reta. Ó, essa reta, se eu fosse descrever ela, né, no plano, lá na geometria analítica, olha só, a inclinação é 1, né? Ou seja, ela é t, mas ela corta o eixo, né? Lembra do AT mais B? É uma reta com inclinação A, e aqui é onde corta o eixo vertical, não é isso? O eixo dos y, né? Então, ó, t menos 2. Isso aqui é o t menos 2. É essa reta aqui. Estão vendo que ela vem até aqui embaixo? Todo mundo conseguiu enxergar isso? Então é t menos 2. Quando? Quando está entre 2 e 3. Legal? Continuando. Quando está entre 3 e 4, quanto é que vale? Vale 1 constante. Ok? E quando está maior do que 4? Aí volta a ser quanto? Volta a ser 0. Legal? Beleza. E agora? Agora, pessoal, presta atenção. Ó. Isso aqui... Deixa eu ver se eu consigo... vou selecionar aqui. Pera, opa, será que pegou tudo? Não. Beleza. Copiar. Colar. Esse é o x de t. E esse cara aqui... Tem um negócio aqui que eu não queria, mas tudo bem. Deixa eu apagar ele aqui. Deixa eu colocar esse cara aqui. Seria bom se tivesse feito de outra cor, né? Mas vou botar aqui do lado, só um instantinho. Aqui eu vou apagar. Ok. Deixa eu buscar de novo esse cara aqui, ó.
Então olha só, vou botar bem aqui embaixo que é mais fácil, tá? Então o que aconteceu? Eu peguei a minha forma de onda inicial, que era o x de t. Opa, desculpa, deixa eu voltar o desenho. Então peguei o meu x de t que está aqui, ó. E fiz x de t menos 2. O que aconteceu com o x de t? O que aconteceu com ele? Ele foi deslocado 2 unidades para a direita, ok? Legal? Exatamente, ele foi deslocado 2 unidades para a direita, né? Eu não vou fazer isso agora, mas se eu tivesse feito, por exemplo, o x de t mais 1, notem, agora não é x de t menos alguma coisa, é x de t mais alguma coisa. O que vai acontecer? Se eu fosse desenhar, eu não vou fazer mais aquilo que eu tinha feito. Como assim? Aquele desenho que eu fiz, aquela descrição matemática. O que vai acontecer quando eu fizer o x de t mais 1? Que é esse cara aqui. Ele vai deslocar uma unidade para a esquerda, certo? O que vai acontecer é isso. Eu não vou fazer isso matematicamente, mas vocês acreditem, né? Para a gente não perder tanto tempo também. Vocês acreditem, né? O que vai acontecer é que esse cara vai ficar assim, ó. Então, quando você tem mais alguma coisa, deslocamento de uma unidade para a esquerda. Quando você tem menos alguma coisa, é o deslocamento de essa aqui no caso 2 unidades para a direita. Olha só, na verdade, quando você faz o deslocamento, quando você coloca um t menos 2, o que vai acontecer? Você vai ter o que? Quando você coloca o t menos 2, o que você vai ter aqui, basicamente, é você fazer com que o sinal demore mais a acontecer. Espere um pouquinho, ele vai ser, digamos, atrasado. Como assim atrasado? Né? Quando você bota t menos alguma coisa, você atrasa o sinal. Por quê? Olha só, o sinal não estava acontecendo aqui, né? Olha o sinal original aqui. Vamos botar aqui o x de t, ó. Não é aqui que ele está. Ou seja, ele não começa a ser diferente de 0 em t igual a 0. Quando você coloca t menos 2, ele só vai começar a ser diferente de 0 em t igual a 2. Então ele demora mais a acontecer, né? Quando você desloca para a direita, você faz com que o sinal fique, digamos assim, atrasado no tempo. Ele demora mais a acontecer. Quando você desloca para a esquerda, ele acontece antes. Então ele chega adiantado no tempo. Entenderam isso? Ok? Certo? Entenderam? Podem se manifestar. Ok? Legal? Sim. Beleza, tranquilo. Beleza, pessoal. Então, isso é o que acontece quando a gente faz. Essa é uma operação de sinal, com sinal que a gente chama de deslocamento no tempo. Se você desloca, se você. Vamos lá. Vamos voltar agora lá no meu PowerPoint. Só um instantinho. Se você tem um x de t menos um t grande, como ele fala aqui, ou seja, você vai fazer um deslocamento de t segundos, né? Se o t é positivo, o deslocamento é para a direita, você atrasa o sinal, certo? Se você fizer com o t negativo, ou seja, x de t menos esse t grande, se esse t for negativo, é x de t menos um número negativo é mais alguma coisa, certo? Então você vai ter o que? Você vai ter um deslocamento para a esquerda, ou seja, x de t menos alguma coisa positiva, deslocamento para a direita, atrasa o sinal. X de t menos mais alguma coisa positiva, você anda para a esquerda. Ficou entendido isso? Beleza, pessoal. Isso é importante, pode ser simples pra caramba, mas a gente acabou de mostrar como é que funciona o deslocamento temporal, tá? Então,
O que é que a gente faz com deslocamento temporal? Então, a gente faz deslocamento para a direita ou para a esquerda de acordo com o valor de t. Se você usar o x de t menos um t grande, se esse t grande for positivo, você desloca para a direita. Se esse t grande for negativo, ou seja, x de t grande, se t grande é negativo, o que você vai ter? Você vai ter um x de tzinho menos um menos t, né? Ou seja, vai ser um x de t mais um t grande, certo? Mais um t grande com um t positivo, você vai ter um deslocamento para a esquerda, ok? Legal? Cuidado porque às vezes a pessoa fala, menos alguma coisa tá atrasando, adiantando, às vezes fica um pouquinho confuso, né? Então só para lembrar, quando você tem um x de t menos alguma coisa, né, você está atrasando o sinal. Quando você tem x de t mais alguma coisa, você está adiantando o sinal. Legal? Supondo que essa coisa aí é sempre um número positivo. Legal. Então tá aqui, ó, o x de t, só mostrando isso aqui de uma maneira, um desenho mais bonitinho, né? O x de t menos um t grande, né? Olha só, ele foi um pouquinho infeliz aqui, né? Mas eu não colocaria o desenho assim, mas tudo bem. Você andou com o sinal para a direita. Se você fez um x de t mais um t grande, você andou o sinal para a esquerda, supondo que o t grande era positivo. Ele devia ter começado isso aqui em zero, ficava mais bonitinho, né? Por isso que eu fiz o desenho meu próprio, que fica mais fácil de vocês entenderem. Legal? Legal. Primeira coisa que a gente aprendeu é o deslocamento temporal. Agora a gente vai ver o escalamento temporal, certo? O escalamento temporal, né, é você multiplicar a variável independente, que no caso é o tempo, por uma constante, certo? Essa constante ela pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Aí se ela for menor do que 1 e menor do que 0, aí é outra coisa. Ela, além de ser... a gente agora vai supor que esse valor que você vai multiplicar o tempo está sempre maior do que... É um valor sempre positivo. Só que pode ser um positivo maior do que 1 e um menor do que 1. A gente vai ver os dois casos. Então, deixa eu entrar aqui lá no meu OneNote novamente. E agora vamos pegar o mesmo exemplo, tá? O mesmo exemplo. Como assim, Abel, pegar o mesmo exemplo? Vamos pegar lá novamente o meu x de t. Tá ok? Tá ok? Então, vou pegar ele aqui, ó. Deixa eu selecionar o meu x de t aqui em cima, que a gente já tem ele todo. Copiar. Ok. Deixa eu agora pegar a descrição matemática dele, que eu também vou usar novamente, tá? Então deixa eu pegar essa descrição matemática aqui. Ok. Copiar. É o mesmo sinal, né? A descrição matemática é igual. Ok. Legal. Beleza, deixa eu só apagar aqui umas coisinhas para não ficar tão... Perfeito. Tá? Então, pessoal, olha só o que vai acontecer, né? Olha só o que vai acontecer agora. Eu tenho aqui o x de t, todo mundo está enxergando bem aí? Tá aparecendo direitinho para vocês aí? Beleza. Eu agora vou fazer o quê? Eu vou pegar agora e vou fazer um escalamento temporal. Como assim um escalamento temporal? Vou pegar agora a minha variável t, né? Essa variável t aqui, e eu vou multiplicar ela por um valor, né? No caso, vou começar multiplicando por um valor 2, assim, só para facilitar. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Quem é o x de 2t? Mesma técnica que a gente fez. A gente não pegou lá o x de t menos 2 e onde tinha t, eu coloquei t menos 2. Agora, onde tem t, eu vou colocar quanto? 2t, certo? Aqui tem t? Não. Então, aqui a gente coloca 0. Aqui vai ficar quanto agora? 2t. Aqui tem t? Tem. Então aqui vai ser 2t. Então vai ficar 0, 2t e 1. Legal? Aqui não tem t nenhum, vai ser 1. 2t e 2. E finalmente 0, 2
2t e mais infinito. Certo? Todo mundo acompanhou. Legal? O que eu vou fazer agora, pessoal? A mesma coisa que eu fiz antes. Vamos arrumar esse lado aqui, ó. Vamos arrumar essa parte aqui, ó. Como assim? Vamos deixar só o t, né? Eu não quero trabalhar com 2t. Da mesma forma que eu estava lá o t menos 2 no primeiro exemplo, eu deixei só o t. Agora vamos arrumar os intervalos. Vai ficar como? Vamos lá. O x de 2t vai ficar assim, ó. Opa! Pessoal, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, se vocês não estiverem entendendo, vocês me avisam no chat. Eu estou enxergando aqui o chat. Tentei fazer uma outra coisa aqui, mas está funcionando muito bem aqui. Então, olha só o que vai acontecer. Ó, aqui vai ser 0. O que vai acontecer? Menos infinito. Divide todo mundo por 2, né? Menos infinito dividido por 2 dá menos infinito. 0 dividido por 2 dá 0. Aqui vai ser 2t. E aqui vai ser 0. T. E aí o que vai acontecer aqui? Vai ser meio. Certo? Vai ser meio. Depois, 1 sobre 2 t 2 sobre 2, que é igual a 1. E finalmente, 0, 2 sobre 2 t mais infinito dividido por 2, que é mais infinito. Legal? Vamos desenhar? Então vamos desenhar agora. X de 2t. 1, 2. Vou ter que trabalhar aqui com um meio. Certo? São os intervalos que eu tenho, né? E o que vai acontecer? Vai ficar um negócio assim. Deixa eu desenhar aqui com uma outra. Ele vale 0 até 0. Certo? Entre 0 e meio, ele vale 2t. Todo mundo entendeu aqui que é um 2t aqui, ó. Essa aqui é uma reta 2t. Como assim uma reta 2t, Abel? É uma reta 2t, pessoal. Olha só. Qual é o tamanho disso aqui? 2 quadradinhos. Qual é o tamanho disso aqui? 1 quadradinho. Qual é a inclinação? Tangente 2 sobre 1. Tangente do θ, né? Tangente do ângulo aqui. Certo? 2 sobre 1. Continuando. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar confuso. Opa, apagaram demais. Deixa eu desenhar aqui. Apagou demais aqui. Legal. Vamos continuar a desenhar aqui. Então, ó, fico entre meio e 1 vale 1. Isso aqui. E depois você tem o seu sinal. Vou pegar lá em cima o sinal original, o x de t. E vou comparar. Desculpa. E vou comparar com o sinal que eu acabei de desenhar. Então, olha só. Quando você tem uma multiplicação por um valor que é maior do que 1, no caso eu usei 2 aqui, né? O que eu tenho? Eu tenho uma compressão no tempo. Certo? Ou seja, o meu tempo que ia de 0 a 2 no sinal original, no sinal depois que você multiplicou o x de 2t, ou seja, multiplicou por um valor maior do que 1, o sinal é comprimido. Certo? Legal. E o que vocês acham se eu tivesse feito? Eu acho que vocês conseguem deduzir isso. Se eu tivesse feito, em vez de x de t dividido por 2. O que ia acontecer? Aqui em cima, quando eu fiz o x de t, né, eu não dividi por 2 esses dois caras. Aí eu vou... É a mesma coisa, só que eu vou dividir por meio. Concordam que eu vou dividir por meio? Ou seja, eu vou multiplicar por 2. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma... Eu vou até desenhar aqui, ó.
Eu vou desenhar sem precisar fazer essa conta tudo que a gente estava fazendo. Ó. O x de t sobre 2 vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ó. Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 4. Esse é o x de t sobre 2. E aqui vale 1. Ok? Ficou entendido? Ou seja, você vai ter uma expansão no tempo. Ou seja, se você pegar um sinal, né, x de t, e você usar o x de 2t, né, o que vai acontecer? Você vai ter uma compressão no tempo. Ou seja, se você multiplicar a variável independente, que é o tempo, por um número maior do que 1, você comprime. Se você multiplicar por um número entre 0 e 1, você expande, certo? Ok? Então a gente já viu aqui duas operações. Uma é o deslocamento e a outra é a compressão e a expansão. Legal? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer simplesmente uma operação que é mais simples, eu vou fazer ela sozinha, mas ela pode ser feita depois, que é a inversão no tempo. Então olha só, as operações que a gente tem. A gente já fez, deixa eu voltar, anterior. A gente já fez o deslocamento temporal, né? Ok? A gente fez o escalamento temporal, certo? Agora eu vou fazer, olha, aqui é escalamento temporal, ó, mais um desenho aqui, né? Se assim um 2t, você aparece um t1 sobre 2, t sobre 2 você aumenta, ou seja, você comprime num fator de 2 e expande num fator de 2. É bom falar isso, né? Se eu multiplico por 2, eu comprimo num fator de 2. Se eu divido por 2, eu expando num fator de 2. A gente vai usar essa coisa mais tarde. Tá? E o que eu vou fazer agora é a reversão temporal. Como assim a reversão temporal? Eu agora vou multiplicar simplesmente por menos 1. Notem que eu posso fazer, eu pegar esse sinal aqui anterior, ó, o x de 2t, e agora multiplicar esse t por menos 2. O que vai acontecer? A gente vai ver. Na verdade, a gente vai usar isso tudo depois mais tarde. Mas a reversão temporal é simplesmente fazer o quê? Vamos lá, eu vou fazer aqui mais uma vez. Agora eu vou fazer se eu tenho um x de t, que a gente já usou aqui em cima, né? Tá aqui meu x de t, ok? Deixa eu pegar ele de outra maneira aqui, senão... Não. Desculpa. Copiar. Então agora eu vou botar ele aqui embaixo. Novamente. Usando sempre o mesmo sinal para facilitar nosso cálculo. Colar. Ok. Deixa eu só puxar ele um pouquinho mais para cima. O que eu vou fazer agora? Eu agora vou multiplicar o t por menos 1. Tá? Vou multiplicar o t por menos 1. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Vamos ver. Como é que vai ser o x de menos t, por exemplo? Né? X de menos t. Vai ser 0, menos infinito, menos t. Ó, só colocar o menos t aqui. Ó. 0. Depois, menos t. 0. Menos t e 1, depois 1, menos t e 2, e simplesmente, e agora finalmente 0 entre 2, menos t e mais infinito, certo? Ok? Como é que a gente arruma isso aqui? Agora vou multiplicar, vou deixar esse x menos t aqui, não vou mexer nele, vou arrumar esse lado daqui. Né? Então olha só, arrumar como assim? Isso aqui eu não vou mexer, né? Isso aqui fica assim mesmo, tá? Porém, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, né? Vai mudar tudo aqui, certo? Então aqui vai ser de... Isso aqui vai ficar assim, ó. 0 mais infinito. Aí muda o sinal, né, pessoal? Lembra?
quando você coloca por menos 1, né? T. Depois, menos T. 0. T. E menos 1. E assim por diante, né? 1. Aqui, menos 1. T. E menos 2. E finalmente 0. Menos 2. T. E mais infinito. Menos infinito. Ok? O que é mais? Tá? Desculpa aqui. Tá, então olha só. Vamos desenhar. Quando você for desenhar, o que vai acontecer aqui? Porque o nome é reversão temporal, né? O x de menos t é simplesmente fazer o quê? Menos 2, menos 1, 0, 1. Ou seja, a inclinação aqui é menos 1, ó, certo? E aqui você tem o sinal x de menos t. O que eu faço então? Olha aqui, pessoal, quando você faz a reversão temporal, o que você faz, ó, vou pegar o sinal de cima, olha com o sinal de cima ali, eu devia ter pego, deixa eu deslocar um pouquinho ele para cá, só um instantinho. Ok, fica mais ou menos no mesmo nível lá de cima. Olha só o que acontece, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar os dois sinais aí. Olha o que acontece. Olha lá. Vocês concordam comigo que é como se fosse a imagem espelhada em relação ao eixo? É uma simetria em relação ao eixo Y? Legal? Viram isso? Beleza. Então, é uma simetria em relação ao eixo Y. Tá? Essa é a reversão temporal. Tá? Notem, eu aqui só fiz operações com a variável independente tempo. Mas vocês também poderiam usar, e isso é importante a gente conhecer, e aí não muda, hein? Olha só que coisa interessante, né? Como assim? Sabe o que você está falando aí? É o seguinte, pessoal. Isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar lá meu sinal. O meu x de t. Legal? Olha só, pessoal. Isso é quando eu estou trabalhando com o que está dentro do parênteses, com a variável independente. Legal? Certo? Então, perguntaram ali, por que continuou 1 e não menos 1? Pessoal, porque olha só, porque eu não estou... Aqui, ó, não muda, ó. O valor aqui não muda, eu só troquei onde tem t, eu só mexo onde tem t. Eu não multiplico tudo. A pergunta do Felipe. É isso, Felipe? Né? Por que continuou 1? Porque, na verdade, continua valendo 1, o que muda é o intervalo. Estão vendo? Ok? É isso aí, entendeu? Legal. Desculpa, pessoal, que como eu não estou vendo tudo assim, eu tenho que olhar de vez em quando, estou meio cego aqui. Tá? Próxima aula vai ficar melhor ainda. Essa aula ainda não foi o que eu queria, mas tudo bem. Mas olha só, mas isso que você falou agora é importante. Você levantou uma coisa que eu ainda não fiz. Quando eu estou fazendo operações com a variável t, ou seja, com a variável independente que está dentro do parênteses, né, do meu sinal, o que acontece? Eu desloco, digamos assim, o meu sinal para a direita, para a esquerda, né? Ou inverto, certo? A gente já viu isso. Ou comprimo, né? E faço a expansão. Todo mundo entendeu isso, né? Agora, olha só, tem uma outra coisa que eu não falei aqui, que é quando você trabalha com o sinal propriamente dito. Ó. Vamos pegar isso aqui agora e vamos escrever agora esse sinal aqui. Ó. Olha esse sinal que eu vou escrever agora. Ó. X de t... Agora é o sinal e não a variável. Eu não posso fazer isso aqui, ó.
mais 2. X de t mais 2 é o quê? É pegar o mesmo sinal e fazer o que com ele? Né? Cuidado, porque o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu botar, opa, fiz aqui deixa eu desenhar diferente aqui. Esse aqui é o x de t mais 2. Olha só, ele não valia 0? Ele não valia 0, então ele vai valer 2. Aqui ele não valia t, ele vai valer t mais 2. Aqui ele não valia 1, aqui ele vai valer 3. E esse sinal aqui, vou até botar numa outra cor. É um x de t mais 2. Notem que quando você faz a operação com o sinal propriamente dito, e não com a variável independente, se eu somar, eu boto para cima. Se eu diminuir, vai acontecer o quê? Vai para baixo. Certo? Se eu inverter o sinal, se fosse 1 menos o x de t, aí eu inverteria em relação ao eixo horizontal. Né? Assim, uma simetria em relação ao eixo horizontal. Ficou entendido, pessoal? Entenderam? Essa aí é uma operação que eu também posso fazer, né? E é muito comum, às vezes, alguns problemas aparecerem isso, né? Normalmente, se a gente pensar numa coisa prática, x de t mais 2, a gente pensar em sinais mesmo de eletricidade, é quando você coloca o quê? A gente, não sei se vocês já ouviram falar, vocês já trabalharam no laboratório, depois mais tarde vocês vão ver isso, é um valor DC, né? Você está colocando, por exemplo, uma onda senoidal, você coloca um 2 volts, por exemplo. Então, 2 mais seno de alguma coisa, o que você está colocando? Você está falando um valor DC. Às vezes você quer, inclusive alguns sinais elétricos, a gente quer justamente remover esse valor DC às vezes, né? A gente só quer ver as variações. Legal? Beleza. Então a gente já fez agora. Ok. Eu não quero demorar tanto tempo. Vou fazer a última operação agora. O que a gente chama agora de operações combinadas, né? Agora, o que a gente vai aprender agora é fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Como assim? Eu vou explicar. A gente já viu ali que nós temos a operação de deslocamento, é quando você soma alguma coisa na variável tempo, ou diminui alguma coisa na variável tempo. Se você soma alguma coisa positiva, o deslocamento é para esquerda, né? Se você diminui alguma coisa positiva, o deslocamento é para direita, certo? A gente já viu isso, né? Vamos voltar lá só para vocês verem, ó. Deixa eu voltar aqui na transparência. Só um instantinho. Então, ó, aqui, ó, deslocamento temporal, né? Se eu coloco, olha lá, se eu pego e coloco x de t menos alguma coisa positiva, eu desloco para a direita. Se eu pego x de t mais alguma coisa positiva, eu desloco para a esquerda. A gente também já viu compressão e expansão. Se você multiplica por uma coisa maior do que 1, o que acontece? Você comprime. Se você multiplica por uma coisa menor entre 0 e 1, você expande. E a reversão? A reversão é a simetria em relação ao eixo vertical, ao eixo dos y. Todo mundo entendeu isso, certo? Beleza. Agora vamos fazer uma operação combinada. Como assim? Pô, precisa saber isso? Precisa, pessoal. Eu não posso, por exemplo, começar a falar para vocês sobre a tal da convolução, que tem até uma piada no livro lá, que quando o professor ensina convolução, 30% dos alunos de engenharia elétrica largam o curso, e o curso de teologia, que é aquele curso que você aprende, né, coisas de Deus, né, aumenta 30%, né, porque não é uma piada, mas é verdade. Tem até um paper falando sobre isso, né? O número de pessoas que se matriculam em teologia aumenta 30% a partir do momento que o pessoal explica o que é
convolução, para vocês virem o sentido da coisa, como é que a coisa é assustadora. Mas é o que eu falo, o barulho do latido é maior do que a mordida, né? Não é tão preocupante se a gente começar a fazer do que a gente está fazendo aqui. A gente vai passo a passo, ok? Então presta atenção aqui. O que a gente vai fazer agora é uma operação combinada. O que é uma operação combinada? A gente vai fazer já já. Deixa eu voltar lá no meu rascunho aqui. Então presta atenção, pessoal. Ó, vou fazer uma operação combinada. Como assim? Vou pegar o meu sinal x de t mais uma vez, aproveitar que a gente está trabalhando com ele o tempo todo. Vamos lá. Deixa eu pegar ele aqui. Mais uma vez o nosso sinal x de t. Ok. Tá aqui ele, o meu sinalzinho x de t. Ok. E agora o que eu vou fazer? Eu já fiz uma operação de deslocamento, eu já fiz uma operação de compressão ou expansão, eu já fiz uma operação de inversão. Eu agora vou fazer uma operação combinada, ou seja, eu vou pegar um deslocamento e uma expansão, ou um deslocamento e uma compressão. Vamos fazer o seguinte, eu tenho x de t, presta atenção. Vamos lá. Eu tenho x de t e eu quero agora escrever isso aqui, eu quero desenhar isso aqui, ó, x de 2t mais 4, por exemplo. Ok? X de 2t mais 4. E aí, esse é um grande problema, né? Na verdade, quando a gente trabalha lá na álgebra, a gente fala o seguinte, ó, se eu tiver que fazer alguma coisa, numa determinada operação qualquer, né, a gente faz o que primeiro? A gente faz a multiplicação, né? E depois a gente faz a soma, certo? Então, olha que coisa interessante, né? Eu vou fazer as duas coisas aqui. Eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte, eu vou fazer a multiplicação e depois vou fazer a soma. Ou seja, eu vou passar, né, do x de t para x de 2t e depois x de 2t eu faço x de 2t mais 4. Certo? Vamos fazer isso. Legal? Vamos fazer isso primeiro. Legal? Ou seja, a gente primeiro transforma o x de t em x de 2t. E aí, ó, o que vai acontecer? A gente já viu como é que acontece com x de 2t. A gente vai ter isso aqui, ó. Aqui é meio, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 0. Certo? Ah, você já fez isso? Já fiz lá em cima, ó. Aqui, ó. Estão vendo aqui? O x de 2t. Repetir ele aqui embaixo. Legal? Todo mundo entendendo? Ok. Porque faz sentido, né, Pé? Vou fazer primeiro a multiplicação, depois vou fazer o deslocamento. E agora, x de 2t mais 4, o que vai acontecer? Deixa eu botar mais 3, só para... Mais um. Para não ter que ficar fazendo muito deslocamento. Podia ser qualquer valor, pessoal, só para não ter que ter tanto trabalho. Então, beleza, ó. O que vai acontecer quando eu fizer x de 2t mais 1? Vai deslocar uma unidade para esquerda. Então, vai ficar um negócio assim, ó. Aqui é 0. Opa. Aqui é 0. Aqui é menos 1. Aqui é menos meio. Desloquei uma unidade para esquerda. Não, isso aqui, quer dizer, isso aqui é que teoricamente, né, seria fazer o deslocamento de uma unidade, né? Comprimir, aqui, ó.
deslocar. Ok? Agora, será que está certo? Será que é isso que realmente é o que vai aparecer? Será que é isso que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro fazer a compressão, ou seja, o que tiver em cima da variável tempo e depois fazer o deslocamento? Será que é isso? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer o seguinte, que não tem como errar. Sabe quando é que não tem como errar? Quando você fizer o seguinte, ó. Você sabe que x de t é isso aqui, não é? Ó. A gente já sabe disso, não sabe? Beleza, deixa eu pegar esse cara aqui. Então vamos ver se a ordem é essa mesmo. Como a gente descobre isso? A gente pode isso que eu vou fazer agora nunca dá errado, né? Que é o seguinte, eu vou pegar agora, vou escrever x de 2t mais 1. Como assim? Escreveu 0 menos infinito menor do que 2t mais 1 menor ou igual a 0. 2t mais 1 0 2t mais 1 1 2t mais 1 2 0 2t mais 1 mais infinito. Tá rápido? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Matematicamente, o que eu acabei de fazer está absolutamente correto, ok? Está absolutamente correto, tá? Então, agora eu vou fazer que nem eu fiz lá em cima. Eu vou arrumar esse tempo aqui. Estão vendo aqui, ó? Eu vou deixar só um t aqui em vez de botar 2t mais 1. Como é que a gente faz isso? Vai ficar assim, ó. X de 2t mais 1 vai ficar 0. Aí olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar esse, vai ficar menos infinito menos 1 menor do que 2t menor ou igual a menos 1. Certo? Ok? Agora, 2t mais 1, aqui eu não mexo, essa coluna aqui eu não mexo. Vai ficar menos 1, 2t, 0, que vai ser 1 menos 1. Depois 1, depois 1 menos 1, 2t, 2 menos 1, e finalmente 0, 2 menos 1, 2t, mais infinito, menos 1. Todo mundo entendendo? Só que eu vou agora finalizar. Vai ficar assim, ó, x de 2t mais 1 vai ficar 0 menos infinito dividido por 2, não é isso? Então é menos infinito, menor do que t, menor do que menos meio. Depois 2t mais 1 menos meio t e 0. Depois 0 t mais meio. Tá vendo? Aqui vai dar 1, né, pessoal? Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. E finalmente aqui vai dar meio t e mais infinito. Certo? Todo mundo acompanhou? Beleza. Isso é o correto. Esse é o x de 2t mais 1. Ok? Esse é o x de 2t mais 1. Vamos desenhar. Esse não está errado de jeito nenhum. Aliás, primeiro eu achei que o x de 2t mais 1 era esse aqui, ó, né? Vamos ver se vai dar certo, tá? Então olha só o que vai acontecer.
possa ter usado a mesma coisa, né? Beleza. Ok. Então preste atenção. Como é que a gente vai desenhar esse cara? Vamos lá, vamos desenhar. Ele vale 0 até menos meio. Então ele vale 0. Certo? Depois ele vale 2t mais 1. 2t é uma coisa assim, ó. É uma inclinação assim, cortando no ponto 1, 2t mais 1. Depois vale 1 entre 0 e meio. Depois ele vale 0. Esse é o x de 2t mais 1. Todo mundo viu? Mas, se eu fizer aquilo que eu tinha feito aqui em cima, olha só. O que eu fiz aqui em cima? Eu peguei e fiz aquilo que eu falei. Vou primeiro comprimir e depois vou deslocar, né? Eu fiz digamos a coisa matematicamente que parecia mais correto, né? Comprimi e desloquei. Deu certo? Isso aqui está errado, ó. Isso aqui está errado. Como é que você sabe que isso aqui está errado, Abel? Galera, porque essa forma que eu fiz aqui em cima sempre vai dar certo. Essa é a forma matemática, certo? Ok? Isso aqui está errado. Agora, pô, Abel, então toda hora que eu tiver que fazer uma operação combinada eu vou ter que pegar os intervalos e fazer isso aqui? Dá muito trabalho. Você acabou de mostrar que quando desloca para a direita, né, quando você soma alguma coisa, você desloca para a esquerda. Quando você diminui alguma coisa, você desloca para a direita. Quando você multiplica por uma coisa maior do que 1, você comprime. Quando você divide quando você multiplica por uma coisa entre 0 e 1, ou seja, divide por uma coisa maior do que 1, você expande. E quando você multiplica por menos 1, você inverte. Pô, eu não quero ficar fazendo mais essa coisa matemática aqui, dá muito trabalho, né? Eu quero fazer uma regra. Então, pessoal, a regra é simples. Apesar de a gente estar acostumado a fazer, né, sempre multiplicar, né, e depois fazer a adição, né, primeiro a multiplicação, depois a adição, para a variável independente não é assim que faz. Você primeiro desloca e depois você multiplica. Como assim? Vou mostrar, né? Isso aqui é o correto, não é isso que a gente já viu? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o x de t lá, nosso famoso x de t. Tá ok? Cadê ele? Nosso desenho aqui, ó, ele aqui, ó. Copiar. Vou pegar ele agora. Olha como é que vai dar certinho. Deixa eu só colocar na posição aqui bonitinha. Legal. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar agora, como eu falei, ó, eu quero fazer x de 2t mais 1. Não é isso? É isso que eu quero chegar. Quero desenhar isso. A gente desenhou isso aqui já em cima, ó. X de 2t mais 1. É esse aqui, é o vermelhinho correto. A gente fez fazendo primeiro a multiplicação e depois o deslocamento deu errado. Quando eu fiz pela definição matemática está certo, mas fazendo a primeira multiplicação e depois o deslocamento deu errado. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer primeiro o deslocamento, é o mais 1 mesmo, certo? E depois eu vou fazer a compressão. Como assim? Vamos lá. O que é x de t mais 1? O que é fazer primeiro o deslocamento? Não é fazer o x de t mais 1? Não é deslocar uma unidade para a esquerda? Não é deslocar uma unidade para a esquerda? Então vou fazer isso. Ó. Vou desenhar. Vou deslocar uma unidade para a esquerda. O que vai acontecer? Esse é o x de t mais 1. Certo? Esse é o x de t mais 1. É o deslocamento de uma unidade para a esquerda.
Todo mundo acompanhou? Fala ok aí. Ok. Legal. Agora olha só. Tranquilo. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer a compressão. Como é que a gente fazia a compressão lá em cima? Deixa eu voltar aqui na minha transparência. Ó. Transparência é ótimo. Legal? Olha aqui. Como é que a gente fazia a compressão? Basicamente assim, ó, se você tem um x de 2t, é você pegar essa ordenada aqui e dividir por 2. Se tiver um x de t sobre 2, é você pegar essa ordenada aqui e dividir por meio. Dividir por meio é multiplicar por 2. Certo? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Olha aqui, isso aqui não é 1. Aliás, olha como é que é fácil se o professor não pedir para você desenhar na mesma escala, né? Olha só, isso aqui é o x de 2t, x de t mais 1. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1. Né? Aí você fala assim, pô professor, o senhor pediu para fazer o x de 2t mais 1. Ou seja, fazer agora, eu já fiz um deslocamento no tempo, agora eu vou fazer uma compressão no tempo. Né? Teoricamente, né, se você não quiser ter trabalho nenhum na hora de desenhar, é só fazer isso aqui que eu vou fazer. Ó. Depois que eu vou manter na mesma escala, mas é só fazer isso aqui. Resolvi. Entenderam o que eu acabei de fazer? Só que aqui eu mudei a escala, né? O desenho não mudou, né? Mas eu mudei a escala. Então, se eu fosse fazer na mesma escala, faria assim, ó. Na mesma escala é assim. Confundi vocês, vocês entenderam? Né? Ou seja, presta atenção. Quando eu faço... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo x de 2t mais 1. Né? Ou seja, eu saí do x de t e cheguei no x de t mais 1 e cheguei no x de 2t mais 1. É assim mesmo que faz. Quando a gente for fazer uma operação combinada, primeiro a gente faz os deslocamentos e depois a gente faz o quê? Depois a gente faz as multiplicações no tempo. Ou seja, no caso, se for multiplicação por um valor maior do que 1, é compressão. Se for uma multiplicação por um valor entre 0 e 1, é expansão. Entenderam? Ou seja, e olha, deu certinho. Podem ver que isso aqui é exatamente o valor que eu encontrei aqui. Ó. São iguais. Ó. Certinho. Ou seja, quando a gente for fazer uma operação combinada, o que a gente faz primeiro? Antes. É até estranho, né, pessoal? Vamos ver aí, eu desloquei 1. É assim mesmo que faz, pessoal. Né? Porque, na verdade, é que você tem que lembrar que você está trabalhando com a variável independente. Não com a, se fosse se fosse trabalhar com o sinal em si, tudo bem, você multiplica primeiro e depois você soma. Porém, se você vai trabalhar com a variável tempo, né, que é o que está lá dentro da chave aqui, ó, que está aqui dentro, ó, certo? Aí você primeiro tem que deslocar para depois fazer multiplicação ou divisão. Entenderam isso? Ok? Então essa é a operação combinada. O que a gente vai fazer na aula que vem, hoje já fomos mais do que o normal, né? Já está quase terminando mesmo. Então na aula que vem a gente vai falar sobre também mais uma operação combinada, nós vamos colocar uma reversão, a gente vai fazer vários exemplos, certo? E aí vocês vão ver como é que a coisa funciona. Ficaram entendidos isso? Ok? Sabendo isso, depois eu vou poder trabalhar em cima de outras coisas, tá? A gente precisa saber primeiro dominar isso. Eu vou dar uns exercícios na aula que vem. Além de praticar, a gente vai fazer alguns exercícios para vocês entregarem na próxima aula, ok? Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Peço mais uma vez desculpa por qualquer coisa. A gente está no ensino realmente emergencial, tá? E depois eu deixo essas aulas disponíveis e dou o link para vocês, tá bom? Então vou pedir para vocês então irem saindo da sala para eu poder depois encerrar e mais tarde eu vou para a minha aula de circuitos. Muito obrigado, tá? Boa dia para vocês. Tá, obrigado.